Você pode explicar para quem nos assiste, como é que as plataformas foram enredadas nesse pacote baixado recentemente pelo TSE? Vamos lá, acho que é importante a gente recordar um pouco do histórico disso. Né? Começa a surgir a ideia de plataformas lá por volta de 2010, 2012, com YouTube, as primeiras redes sociais, Facebook começando. Num primeiro momento, houve uma dificuldade muito grande do Poder Judiciário brasileiro, mas da Justiça Eleitoral em específico, de conseguir fazer as plataformas cumprirem as decisões emanadas pela Justiça Eleitoral. Né, houve um primeiro momento de embate muito duro, as plataformas dizendo que eram sediadas nos Estados Unidos, que só se submetiam à legislação norte-americana. Isso levou à aplicação de multas altíssimas, até ordens de prisão por desobediência contra diretores de plataformas. Aos poucos, as plataformas foram percebendo que esse não era um caminho viável de posicionamento, foram se aproximando e passaram a dar cumprimento às decisões, derrubar conteúdos, fornecer dados, quebrar sigilo dos dados, porque muitas vezes, né, esses conteúdos ilegais, eles são postados em perfis, em páginas, que não tem a identificação clara de quem é a pessoa responsável por aquilo. Então você precisa quebrar o endereço IP daquela pessoa para que você possa chegar até a origem de quem produziu aquele conteúdo. Mais recentemente, fundamentalmente, sob o comando do ministro Luiz Roberto Barroso, quando presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, houve um esforço da Justiça Eleitoral em tornar essas plataformas não só, vamos dizer, empresas que cumprem decisões da Justiça, mas parceiras da Justiça Eleitoral. Então foram firmados memorandos de entendimento, foram feitas parcerias, a troca de dados passou a ser muito mais fluida, muito mais rápida, essa relação melhorou muito. Eu acho que, se a gente olhar 2018, que foi talvez um momento que estava muito ruim isso, e 2022, há um grande salto qualitativo, né? Houve uma influência na percepção da maior parte das pessoas que estudam isso, de conteúdos ilegais que circularam nas redes sociais, nos programas de mensageria eletrônica. O que o TSE fez agora? O TSE está jogando a bola mais para as plataformas do que já havia jogado antes. Primeiro, há uma percepção do ministro Alexandre que ele fala isso constantemente nos seus discursos, quer dizer, olha, se as plataformas atuam no mercado, elas ganham dinheiro com isso, elas são corresponsáveis por esse mercado ser um mercado limpo. Né? Elas têm que investir recursos, ou parte daquilo que elas ganham ao vender publicidade eleitoral, ao vender impulsionamento eleitoral, para tornar os filtros cada vez mais precisos, para ter equipes maiores para fazer a moderação de conteúdo, para derrubar com mais velocidade conteúdos ilegais, para conseguir fornecer dados mais abrangentes que permitam chegar à origem dessa disseminação, e foi isso que aconteceu. Quer dizer, nós temos agora regras que responsabilizam as plataformas pela não retirada imediata de conteúdos ilegais. Claro que hoje debate-se, e é normal quando entra uma nova norma em vigor, como é o caso de uma resolução, de tentar entender como é que isso vai ser interpretado, em conjunto com outras regras que já existem no Brasil, que estão acima das resoluções, como o Marco Civil da Internet, que é uma lei ordinária, como a Lei Geral das Eleições, que é a Lei 9.504, que adotaram para o Brasil um determinado modelo, que é o chamado modelo da notificação judicial. Ou seja, uma plataforma, uma empresa que mantém conteúdos gerados por terceiros, ela só é responsável por aqueles conteúdos se vier uma ordem de um juiz ou de uma juíza e ela não cumprir. A partir do momento que ela descumpre uma ordem, que ela fala, eu discordo, acho que esse conteúdo é lícito, eu não vou tirá-lo do ar, ela se torna corresponsável por aquilo e tem que responder como responderá o autor daquele conteúdo. Um outro modelo que o Brasil não adotou é o chamado modelo da notificação e derrubada, conhecido no nome inglês Notice and Takedown, que é o modelo pelo qual, se um usuário ou usuária reportar dentro da própria plataforma que há uma violação da lei, e a plataforma não derrubar diante da denúncia do usuário ou usuária, ela se torna já corresponsável por aquele conteúdo. Pessoalmente, André,
ainda que a gente veja situações na prática que conteúdos ficam no ar, forçam as pessoas a irem ao judiciário, às vezes o judiciário não é tão rápido, principalmente a justiça comum, quanto a justiça eleitoral, né? Isso, claro, traz dissabor para muita gente, às vezes dissabores graves, mas o outro modelo, ele é um modelo que tem mais problemas. Porque se a gente colocar nas mãos das plataformas, fazer o filtro do que pode e do que não pode estar no ar, a partir da mera denúncia de um usuário, se eu sou a plataforma, e todas vão pensar assim, de uma forma economicamente racional, eu vou querer minimizar o meu risco. Eu nunca vou correr o risco de, diante de uma denúncia, falar, olha, eu acho que isso aqui não tem nada de errado. Porque vai que aquela pessoa vai ao judiciário, eu me torno corresponsável, tenho que pagar uma multa, sofro uma pena, o meu diretor. Isso levaria a que, diante de qualquer denúncia, as plataformas derrubariam qualquer conteúdo. E você tem, com isso, uma redução da informação que circula na sociedade. E você permite comportamentos estratégicos muito ruins. Uma candidatura pode simplesmente orientar seus apoiadores, as suas equipes, a denunciar todos os conteúdos dos seus adversários. E as plataformas irão derrubá-los. Então, eu acho que o nosso modelo, principalmente tendo uma justiça eleitoral que é muito rápida, né, você entra com uma representação que é uma petição simples, poucas páginas, todas as campanhas são obrigadas mesmo a ter pessoas trabalhando no jurídico, em horas você tem uma decisão, em horas é cumprido e derruba. Eu acho que a gente não precisa mudar o nosso modelo que está previsto na lei para atingir um resultado satisfatório. Então, acho que a interpretação melhor a ser dada a esse dispositivo que foi criado falando de responsabilização é uma responsabilização se a plataforma for notificada pela justiça e não cumprir. Mas ainda assim, as plataformas elas receberam uma carga maior de chamados deveres de cuidado. Elas são obrigadas a ter termos de uso que incorporem esses valores democráticos. Elas são obrigadas a responder aos usuários caso não derrubem. Elas passam a ser obrigadas a analisar, o que já é uma grande vantagem. Veja que hoje, às vezes a gente faz uma denúncia numa plataforma de um conteúdo e você nunca vai receber uma resposta, ou eventualmente você vai receber uma resposta simplesmente dizendo esse conteúdo não viola os nossos termos de uso, ponto. Sem qualquer aprofundamento e muitas vezes, no mais das vezes, essa análise não foi feita nem mesmo por um ser humano, foi feita por um filtro com inteligência artificial da própria plataforma. Então acho que hoje as plataformas elas vão precisar se equipar melhor para atender a justiça eleitoral e para atender a nossa democracia.